Voltando aqui com o seu jornal Seara, conforme o anunciado desde ontem, inclusive, que está sendo veiculado a participação do Dr. Igor Lucena, que é PhD em Relações Internacionais, a quem eu dou o meu boa tarde para que a gente possa iniciar. Essa que eu não vou dizer venha a ser uma entrevista, mas um bate-papo, e a gente vai procurar fazer isso da forma mais informal possível para que as pessoas possam compreender exatamente do que se trata essa reforma tributária. Doutor Igor, primeiro, boa tarde. Quero saber se a economia é uma ciência que está incutida nessas relações internacionais. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Não há dúvida de que a economia hoje no planeta inteiro está interligada. Não adianta a gente falar que você está em Fortaleza ou no interior do Ceará. O que acontece do outro lado do mundo, seja a paralisação de uma fábrica ou a mudança de impostos na nossa cadeia de produtos, isso mexe diretamente com o bolso da gente, seja no curto prazo, ou seja, nas próximas horas, dias e semanas, ou seja, no longo prazo, ao longo dos próximos anos. O fato é que toda mudança que mexe com a economia mexe com toda a localização geográfica e mexe com a nossa relação com outras pessoas, estados e países. Tudo bem, doutor Igor, nesse momento nós estamos ao vivo através do rádio 102,7 FM para vários municípios aqui na região centro-oeste do estado do Ceará, também parte do norte e Inhamuns. São diversos municípios e na internet por multiplataformas, inclusive através de lives no Facebook e YouTube. Então, eu quero também agradecer pela sua atenção e por mais uma vez dedicar um pouco do seu tempo para que nós possamos conversar aqui no programa por alguns minutos sobre esse assunto que é tão importante e que está aí no centro do debate, no rádio, na TV, na mídia de uma maneira em geral, que foi a reforma tributária apresentada pelo governo Lula, aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados e que segue agora para a apreciação do Senado. O que a gente pode esperar dessa reforma, o doutor Igor Lucena? Bom, na verdade, essa reforma ela não vem do governo Lula, tá? Ela está sendo debatida há aproximadamente 20 anos, mas os moldes como a gente está assistindo dela vieram ainda do governo Temer, passou pelo governo Bolsonaro e, de fato, veio a voto agora no governo Lula. Então tá passando aí, coincidentemente, um governo de direita, um governo de esquerda e um governo de centro. Isso tem uma certa simbologia importante, porque independente dos votos dos parlamentares, a reforma tem três pontos que são importantes serem ditos. O primeiro é que mesmo que ela seja aprovada, e ela vai ser aprovada nos próximos meses pelo Senado e ratificada pelo presidente, ela não vai entrar em vigor antes do final de 2025, 2026. Então, basicamente, todas as pessoas que estão nos governos agora não vão vê-la, não vão impactar diretamente seus próprios governos. Então, a gente está falando de uma reforma de longo prazo. Segundo ponto, eu acho que é fundamental dizer, é que ela tem um objetivo claro de simplificação de impostos, ou seja, em vez da gente pagar 5, 6, 7, 8 impostos federais, estaduais e municipais, a gente vai terminar pagando apenas 3. E a ideia é que esses 3 impostos sejam pagos apenas no consumidor final e no que a gente chama de destino, né? Quem paga vai ser o imposto que vai ficar com o município ou o estado ao final da cadeia produtiva onde ele está sendo consumido. Hoje a gente está falando de um sistema que privilegia onde é produzido, o que é totalmente errado do ponto de vista econômico. E um outro ponto é que ele acaba um pouco com a guerra fiscal. Ou seja, os estados não vão conseguir dar grandes incentivos fiscais para que as empresas venham de uma região para outra. Isso pode ser arriscado, sim, tem um risco grande disso, porque você pode fazer com que empresas que estão em alguns municípios e estados, como o nosso do Ceará, vão para outras localidades que sejam mais apropriadas. Mas o inverso também é verdadeiro. Empresas que estão em locais não apropriados terminam se mudando para outros. Isso tem um objetivo muito claro.
Quando você faz uma análise sobre economia e território, não tem sentido você ter, por exemplo, produção de grãos em São Paulo. O certo é você ter produção de grãos no sul ou no centro-oeste. Da mesma maneira, a produção de energia solar, eólica, não pode ser no sul, na região mais fria do país, tem que ser no Nordeste. Então, de uma certa maneira, essa reforma ela realinha as atividades produtivas por localidade, por região, onde elas são mais produtivas. E a ideia é, se cada estado tiver regiões mais produtivas em suas próprias características, as pessoas se tornam mais produtivas, isso faz com que a renda aumente, e com menos burocracia para pagar impostos, as empresas focam mais na sua produção e na sua inovação. Então, em tese, a reforma tributária vem para simplificar, não vai ter uma queda de impostos, isso é importante. A carga vai continuar igual, ela vai ser mais dividida, né? Provavelmente serviços e comércio vão pagar mais do que a própria indústria, mas na prática a tendência é que o PIB nacional e a riqueza de cada pessoa individualmente tenda a subir a partir do momento que ela for implementada. Bom, há quem discorde do senhor Igor Lucena em relação a essa questão de que a reforma vai beneficiar a população e principalmente o trabalhador e os mais pobres, porque dizem que vai haver um aumento brutal da carga tributária. Por exemplo, a alíquota do setor de serviços, que hoje paga 8%, 8% de alíquota, e o senhor sabe disso como um profissional autônomo, né? Que deverá pagar em torno de 25%, podendo chegar essa alíquota até 30%. E o senhor sabe também que o setor de serviços gera 70% dos empregos no nosso país. Um colega seu, o economista Marcos Sintra, que foi deputado federal, secretário adjunto da Receita Federal, defensor do imposto único, deu uma declaração essa semana durante uma entrevista que deu, onde ele resumiu a reforma tributária aprovada pela Câmara como muito ruim. O senhor concorda com esse modo de ver a reforma do economista Marcos Sintra ou não? Bom, aí tem que ter dois pontos que tem que ser bastante analisados. O primeiro, sim, há um aumento de carga na área de serviços e há uma proposta para que, se aumentar a carga tributária dos serviços, que seja diminuído o peso dos impostos na contratação, ou seja, aqueles valores de INSS e FGTS seriam retirados, de modo aos serviços ficarem mais competitivos e impedir qualquer tipo de demissões. E isso vai ser adereçado, tem que ser adereçado no Senado. Caso contrário, eu acredito sim que pode ter um efeito muito negativo. O Marco Sintra tem um ponto aí. Agora, pior do que está não fica. Eu acho que deixar da maneira que estava, o brasileiro está perdendo a produtividade dele 1,5% ao ano. E à medida que a gente se torna cada vez mais mecanizado, nós estávamos caminhando a passos largos para cada vez mais sermos substituídos por máquinas que são mais produtivas e as pessoas menos. Basta você olhar as fábricas de veículos automotores. Não importa se o governo vai dar bilhões de reais de incentivo, as máquinas vão suprir essa necessidade, não vai ter mais contratações. Então a gente precisava de uma mudança grande. A reforma ela não está completa. A questão das alíquotas precisam ser adereçadas para que não haja um desemprego em massa. Eu acho que esse é o grande problema agora. A gente não está vendo as alíquotas na mesa. Eu acho que o desafio no Senado vai ser basicamente esse: a gente entender como vai ficar o peso das alíquotas e as taxas de compensações. Pois é. Agora, deixar da maneira que estava, eu não concordo. Acho que a gente, se não passássemos alguma coisa agora, a gente ficaria com o mesmo sistema. E o Brasil continuamente se tornaria mais pobre. Bom, ainda em relação ao economista Marcos Sintra, ele disse que o que mais o preocupa é a questão do Conselho Federativo, lá incutido pelo PT, portanto pelo governo Lula, na reforma que foi aprovada na Câmara dos Deputados. Ele diz claramente que isso tem um objetivo claro, que aliás é um indicativo do que quer o PT: controlar a sociedade.
Não sei se você teve a oportunidade de acompanhar a entrevista que deu o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à Globo News, onde ele disse, numa alusão a esse Conselho Federativo incutido lá no texto da reforma, que isso é coisa de venezuelano, né? Isso é coisa de venezuelano. E que isto é inconstitucional, ou seria inconstitucional, porque quebra o pacto federativo, que está entre as cláusulas pétreas da nossa Constituição, que quer dizer que não pode ser mudado, nem por meio de uma PEC. Qual é a avaliação que você faz dessas declarações do Marco Sintra e também do governador de Goiás em relação a esse Conselho Federativo aí? Nesse ponto, eu concordo. Eu não acho que tem sentido do ponto de vista econômico, o Conselho Federativo para fazer deliberações sobre as taxas e impostos. Se a gente está falando sobre simplificações, tem que estar simplificado na regra e pronto, e cada estado recebe a sua quota parte dentro, e cada município dentro do pagamento. O máximo que pode ter é uma entidade federativa de arrecadação, porque os impostos vão ser todos feitos em tese, né, em 2 ou 3 guias, mas é algo que seja automático. Você pagou, automaticamente entra no sistema e é distribuído entre os estados. Acho que mais do que isso é a gente criar burocracia desnecessária, independente de viés político. E o objetivo do que a gente está falando é simplificar, não tornar mais complexo. Certo. Doutor Igor, eu gostaria também que você fizesse uma avaliação em relação às manifestações de prefeitos de todo o Brasil que fecharam questão contra a reforma administrativa, também sobre as manifestações da Associação de Restaurantes, da Abras e a Associação Brasileira de Supermercados, que disseram categoricamente que isso vai refletir, a partir do momento em que ela vigorar, no aumento de impostos nos alimentos em torno de 60%. É exagero dessas associações, dessas representações de classe, ou isso realmente pode acontecer caso a reforma passe do jeito que está no Senado? Não, esse caso é um caso clássico de exagero, porque a cesta básica vai ser zerada do ponto de vista de impostos federais dentro desse sistema. Obviamente, isso vai ter que ser pago por algum outro tipo de alimento, mas o que ela não leva em conta são os preços relativos. Então, ela pega exatamente o preço de um produto que existe hoje e importa de imediato uma alíquota nova. Agora, a partir do momento que você altera o sistema tributário, toda a cadeia de produção dos alimentos, que envolve os transportes, envolve a própria colheita, a distribuição, mudam seus preços porque as suas próprias alíquotas de cálculo mudam. Que a gente não está mais falando com sistemas de substituição tributária, nem créditos e débitos, mas de valor agregado na ponta. Então, esse cálculo, ele de certa maneira, mistura o sistema antigo com o sistema novo. Por isso que o número fica mais exacerbado. Mas quando a gente faz a conta na prática, pode ter algum aumento, mas não vai ser algo que passe os 2 ou 3%. Ô, doutor Igor, eu estaria exagerando se dissesse que o melhor dessa reforma é o longo tempo de transição dela e o tempo que vai demorar para vigorar só em 2033 ou não? Na verdade, não. Para mim, esse tempo é até longo demais. Eu acho que ele foi colocado como uma medida para que, de fato, ela fosse aprovada e que não houvesse um impacto de imediato nas contas dos gestores e que eles não tivessem condições de trabalhar das suas próprias agendas políticas. O que eu tenho até medo é de que, quando a gente terminar a reforma, daqui 30 anos, a gente já vai estar com outro sistema tributário no planeta e o nosso vai ser desatualizado. Isso é algo que eu sempre falo. Será que a gente, quando terminarmos, todos os estados já estiverem dentro desse sistema, o mundo já não vai estar com outro sistema tributário que a gente ainda não conhece? Talvez, aí nós vamos precisar de uma nova reforma e a gente vai estar atrasado de novo. Eu acho que esse é o grande problema, na verdade. A melhor opção que a gente está falando é a simplificação e a volta de melhores práticas. No mundo inteiro, o tributo final é cobrado no destino. No mundo inteiro, os tributos não ficam subclassificados sobre se é sandália, chinelo ou sapato. É simplesmente um artigo de vestuário, acabou. A alíquota é X e pronto. No mundo inteiro, você não gasta 1.000 horas para fazer análise de seus tributos.
Hoje, o Brasil tem cerca de 27% do PIB em conflitos tributários. Se você junta com conflitos que estão na justiça, vai para 70% do PIB. A média dos países da OCDE e do G20, que o Brasil almeja fazer parte e do outro faz parte, é 0,7% do PIB. Ou seja, a simplificação de regras e o fato de que a gente vai gastar menos tempo para calcular nossos impostos, eu acho que essa é a melhor situação. Isso é o que gera, de fato, eficiência para as empresas. Agora, doutor Igor, o senhor disse lá atrás que é necessário que o Brasil faça essa reforma, né? Independente, pelo que eu pude compreender, independentemente do resultado prático que ela venha a realizar na vida do país, da nação, na vida das pessoas. Eu já coloquei aqui durante essa entrevista a visão de algumas pessoas, de associações, né, de um economista que é doutor em economia também, no caso Marco Sintra, de que a reforma aprovada é ruim. Então, nós teríamos que ter uma reforma, mesmo sendo ruim, de acordo com Marco Sintra, né? Porque tem que ter uma reforma, não se poderia trabalhar o texto de uma maneira mais demorada, adequada, para que de fato se fizesse algo que fosse durar e que venha a ser bom, tanto para o Estado, que vai arrecadar esses impostos, como principalmente para a população, que é quem vai responder pelo ônus com o pagamento desses impostos. Porque todos são unânimes em dizer que tem um problema terrível nessa reforma tributária, que é a questão do percentual das alíquotas e a indefinição de outras. E ainda, abriria brecha para que estados criassem um novo imposto. Então teria que aprovar uma reforma dessa mesmo sendo ruim? Bom, o primeiro ponto é que o pior sistema que nós temos, o pior sistema que existe é o sistema que existe hoje, tá? É um sistema que simplesmente não funciona mais e é um sistema que deixa cada vez mais as pessoas na precariedade. Segundo, eu não acho que foi uma reforma ruim. Eu acho que ela foi, dadas as situações de realidade de cada estado, foi o que foi possível ser aprovado. Ela não é perfeita, ela não tem todas as melhores características, mas ela incorpora, sim, muitos elementos positivos. Eu acho que ela tem mais elementos positivos do que negativos. As alíquotas, elas ainda não estão todas na mesa. O que a gente tem é um estudo de análise. Elas vão ser colocadas agora e a gente vai ter um debate sobre como isso vai ser colocado, como vai ser a alíquota e o sistema de cada um dos setores. O que eu vejo de negativo da visão do Marco Sintra é que ele ainda tem essa tese do imposto único que não é colocado em nenhum canto do planeta. Então, a gente tem duas opções: a visão do imposto único que não existe e que gera um efeito inflacionário em cascata, e a gente tem a visão do que é possível ser aprovado com um sistema relativamente parecido com o que o mundo desenvolvido usa. Então, quando você faz as duas soluções. E nós tínhamos o sistema do Brasil. Então, se a gente não fizesse essa aprovação da maneira que foi conseguida, a gente não faria mais. A gente continuaria por mais 20 anos com o nosso próprio sistema. Então, eu acho que a gente teve muito mais avanços, lá, e a gente vai ver isso lá na frente, do que de fato prejudicial, uma situação prejudicial. E é interessante porque os argumentos das pessoas contra a reforma, eu não estou falando aqui de lados de esquerda ou de direita, são muito parecidos com o argumento do Plano Real. Não daria certo, que os custos seriam maiores, e a gente viu que foi um tremendo sucesso. Então, na prática, o que eu acho que vai acontecer é vai ter mais renda disponível para as pessoas e a gente vai estar mais próximo da realidade internacional. Eu não vejo isso como algo negativo. Muito bem, doutor Igor, gostaria que você, então, resumisse aí a reforma tributária em 5 pontos, para que as pessoas que estão acompanhando o programa possam entender melhor. Bom, a reforma significa melhores práticas, menos conflitos entre empresa e Estado, menos tempo de apuração de impostos, ou seja,
As empresas vão poder focar na sua própria produção e nas suas atividades comerciais. Outro ponto vai ser alíquotas claras, as pessoas vão saber quanto tem de imposto em cada produto e serviço, e no final das contas, a gente vai ter mais competitividade e produtividade. Essa é a ideia. Caso ela seja aprovada do jeito que saiu da Câmara no Senado, que eu acho difícil porque o Senado, como casa revisora, é a Câmara Alta, de acordo com a Constituição, e que também representa os interesses do Estado, certamente não vai apenas carimbar o texto que veio da Câmara. Mas suponhamos que assim ocorresse. Quais seriam as chances dessa reforma com o Conselho Federativo estabelecido lá no texto e parar no Supremo Tribunal Federal, a partir de uma ADI? Eu acho que seria grande. Eu concordo com o governador Caiado que isso interfere diretamente na autonomia dos estados. Eu acho que esse talvez seja o pior ponto dela e talvez caia no Senado. E doutor Igor Lucena, mais uma vez eu quero aqui dizer do nosso contentamento e, ao mesmo tempo, da nossa gratidão por você participar do programa de hoje e nos emprestar aqui um pouco dos seus conhecimentos em relação a tão importante tema que vai interferir diretamente na vida do cidadão brasileiro a partir do momento em que começar a transição e, consequentemente, entrar em vigor. Quero deixá-lo à vontade para algo a mais que desejar acrescentar em relação ao assunto em questão e dizer que você será sempre muito bem-vindo aqui no programa. Não vou tratar por senhor porque você é mais novo do que eu, certamente, e muito, tá? Obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer falar para o nosso interior cearense. E dizer que quem está nos ouvindo e quer entender mais como isso vai afetar a sua vida, procure as associações, a Federação do Comércio, da Agricultura. Há um debate intenso nos órgãos sindicais, empresariais e também de trabalhadores. E acho que o momento agora de transição, porque isso vai ser aprovado até o final do ano, é de preparação e que todas as empresas, empreendedores e profissionais autônomos entendam como vai ficar o seu setor e vão ter um tempo, né, meses, anos, para se adaptarem à nova realidade. Eu acho que essa é a dica que eu posso dizer para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. Obrigado você mais uma vez, doutor Igor Lucena, com quem conversamos na última meia hora sobre a reforma tributária.